Então, basta acreditar. Alguém poderia perguntar: basta acreditar neste homem chamado Jesus? Ah, muitos dirão: mas eu acredito nele. Eu acredito, ó, tranquilo. Veja bem, sou adepto de várias religiões, mas também acredito no Jesus do cristianismo. Ah, isso é tão comum hoje, irmãos. Tão comum. Mas o que Deus nos fala? Que devemos acreditar em Jesus e um monte de outros? Que devemos dividir nosso coração entre vários deuses? Entre vários senhores? Hã? A resposta que o Senhor nos dá, no verso 12 de Atos 4, é que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus Cristo. Por isso aprendemos aqui que Jesus, ele é o Salvador enviado por Deus. Veja, ele não é um Salvador enviado por Deus, equiparável aos outros. Ele é o Salvador, o único Salvador. Não é? E isso está sendo avisado por Deus. Avisado, pregado, profetizado, anunciado desde os dias em que Adão caiu. Naquela mesma hora, quando a humanidade em Adão entrou em estado de condenação, Deus anunciou a salvação, apontou para seu único filho, mostrando a sua misericórdia para com o mundo. Mas o que as pessoas estão fazendo hoje, o que o mundo está fazendo diante dessa mensagem que é pregada assim, é simples: bebendo, comendo, casando-se, dando-se em casamento, como se não houvesse um problema real. A vida está muito boa. E como se a vida, o universo, tudo se tratasse apenas disso. De se divertir, de ter prazer, de realizar meus sonhos pessoais. Como se a ira que está vindo pudesse ser desligada apertando um botão. O que eles pensam, irmãos? Percebam que isso é loucura. Alguns vão dizer: não, nós não precisamos de Deus, nós temos a ciência. Para quê, né? Esse Deus, essa religiãozinha de vocês? Nós temos a ciência. Vamos construir enormes arcas de metal. Para quem puder pagar, é claro, não é? E nos salvaremos daquele grande dia. Vamos enviar ônibus espaciais, foguetes, naves, não é? Que destruirão, por exemplo, esse asteroide, ou então tentarão impedir que esse Jesus que vocês dizem faça alguma coisa. E seremos livres por nós mesmos, por nossas próprias mãos. Nós nos salvaremos. Ou então confiaremos em outros deuses. Essa tem sido a atitude da humanidade diante da mensagem do Evangelho, que Cristo é o único Salvador. A humanidade, meus irmãos, é como um tolo no dia do dilúvio, dizendo a si mesmo: não preciso dessa arca, vou subir numa árvore grande ou então numa montanha e me salvarei. É assim que a humanidade tem agido todos os dias. O cristão verdadeiro, igrejas fiéis pregam: Cristo é o Salvador, é o único Salvador, e a humanidade responde: não, eu darei meu próprio jeito, eu conseguirei me livrar no final. Não, meus irmãos, naquele dia, Ele, Deus, olhará para cada um daqueles que rejeitam a Cristo e Ele lhes dará a sentença. Deus está dizendo desde o início dos tempos: creiam no meu Filho. É disso que a Bíblia trata do começo ao fim. Creiam em Jesus Cristo. Deus tem demonstrado o seu amor sempre. Como podemos então questionar o amor de Deus? De que forma Ele nos amou? Desta forma, como lemos em João 3, Ele enviou o seu Filho. Essa foi a maneira do Senhor demonstrar o seu amor máximo por nós, enviando o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o mundo tem dito: não, eu chegarei lá pelo meu próprio caminho. Em Atos 4, o que aprendemos de Deus: não há salvação em nenhum outro. Jesus Cristo é o único Salvador, fora dele não há salvação. Não há salvação em Buda, não há salvação em Maomé, não há salvação em Karl Marx, não há salvação em Lula, em Bolsonaro, em política, não há salvação no comunismo, não há salvação no capitalismo, não há salvação em outros, só em Jesus Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Não há salvação
o nosso exército, as nossas tropas não nos podem livrar do Deus Todo-Poderoso. Nem tampouco adianta pedir, não é, ajuda, auxílio, abrigo aos Estados Unidos. Ninguém será salvo sem Jesus Cristo. Não há salvação em nada, meus irmãos, que os homens inventem, em nenhum tipo de manifestação religiosa, nada, absolutamente nada, pode salvar o homem da ira de Deus. Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, não pode nos salvar. Ela precisou ser salva por Ele. Os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo não nos podem salvar também. Eles também foram salvos por Ele. Os pais da igreja não salvam. Nem qualquer outro que tenha recebido o nome de santo, pela guerra de Roma. Nenhum pode salvar. Eu não posso salvar a igreja que eu pastoreio. Nem mesmo posso salvar minha esposa e filhas, a quem tanto amo. Por mais que doa, eu não posso salvar meus pais, meus irmãos. Nenhum sistema religioso pode nos salvar. Ser reformado não salva. Ser reformado é apenas um distintivo histórico que nós temos. É uma identidade, mas isso não nos salva. Ser evangélico, católico, reformado, isso não salva ninguém. Todos os santos juntos. Se todos quiserem ser devotos de todos os santos, de todos juntos, não podem salvar o ser humano. Eles não podem nem mesmo interceder por nós de verdade. Eles não podem fazer mediação, eles não podem ficar entre Deus e nós, porque eles são pessoas comuns, seres humanos. Só Cristo, meus irmãos. Como aprendemos em 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Este é o tempo oportuno para dizer: Jesus Cristo é o único Salvador. Essa não é a minha concepção teológica ou reformada. Este é o testemunho que Deus, o Espírito Santo, dá nas Escrituras.